Como é que você está vendo esse ataque aí, Luciana? É a guerra cultural de sempre, né? Aqui nos Estados Unidos, essa narrativa que a gente acredita até fantasiosa, porque não tem nenhum respaldo em direito, em tradição constitucional deles, em tradição de diplomacia, eles realmente estão inventando coisas. Só que vivemos tempos perigosos, né, Nassif? Que loucura, que loucura. Até quando? Porque você tem. Os Estados Unidos eles foram montados em cima de instituições, em cima de contratos. Como é que você está vendo esse atropelo terrível aí? O que vai resultar disso aí? Vai ter uma reação da Suprema Corte, uma reação do Judiciário, ou vai ficar em reações Ótima pergunta. individuais? Ótima pergunta, que até anotei. No dia 1º de julho de 2024, o Justice Robert, que é o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, fez um voto pela imunidade do Trump, que possibilitou também não só o Trump ter essa imunidade agora para fazer o que quer, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, no exercício do poder dele de presidente, ele não responde por seus atos. E essa imunidade fez, inclusive, com que processos em que ele foi condenado, o juiz não pudesse nem impor a pena, porque como você vai impor a pena a alguém que foi reeleito, né? E dia 12 de maio de 2025, o Justice Robert fala o seguinte: The rule of law is endangered, ou seja, o Estado de Direito está em perigo. Então, como os Estados Unidos vão retaliar um justice, ou seja, um ministro do Supremo nosso, quando os deles próprios estão reclamando de que estão em tempos fascistas, praticamente. Porque Sim. O Estado de Direito, ou você tem ou você não tem. Claro. E qual é essa legislação que eles invocaram aí para essas ameaças aí, Luciano? A legislação se chama Lei Magnitsky, que veio de um russo que fez algumas denúncias antes de 2009, a lei é de 2009, é a Magnitsky Act, e fala sobre denúncias tanto de operações financeiras como de direitos humanos. Ela é tanto de corrupção quanto de infrações de direitos humanos. Mas ela nada mais é do que essas leis extraterritoriais que os Estados Unidos usam para fazer a sua batalha imperialista. Ela é a mesma coisa do que as leis que foram usadas lá na Lava Jato, que é aquela lei de lavagem de dinheiro, a lei de probidade. Então, ela é uma forma dessa lei. E ela é muito mal vista aqui, principalmente pelas universidades, né? Eles falam que é quase um moralismo imperialista. Então, ela funciona da mesma forma com que todas aquelas leis de lavagem de dinheiro funcionam. Se você tem alguma conexão com os Estados Unidos, ou por meio de ações, ou o dinheiro passou aqui, tem essa, como se diz, uma jurisdição universal. O que é uma falácia, porque isso não existe. É uma invenção dos Estados Unidos para manter o poder executivo. Ou seja, eles encontraram um jeito menos traumático aí de invadir atribuições de um Estado nacional que não seja a guerra ou a parceria com ditaduras. Né? Isso aí, eles começam lá... O Muniz Bandeira, o grande Muniz Bandeira, o último livro dele, ele abordava isso, essa cooptação de procuradores, de juízes, de delegados. Agora, Luciana, isso aí só pega em países com uma baita carência de informação, que nem o Brasil, né? Vergonhoso, humilhante, né? Tem dois aspectos dessa lei. Ela é muito parcial, porque ela não é aplicada, por exemplo, para Israel ou para a Arábia Saudita, né? Sim. Que tem algumas restrições de direitos humanos sérias. Então, ela tem o seu uso parcial, mas ela funciona muito bem na narrativa de hoje, que é uma narrativa polarizada,
e que está completamente desconectada da realidade. Eu vou fazer um breve recapitulação do que é o pensamento dos Estados Unidos, que você falou dos fundadores, e o quanto essa democracia está corroída. Lembrando como a Constituição foi feita, ou até como vieram os Pilgrims, dizem que no próprio barco que eles vieram, eles queriam não só uma terra de liberdade religiosa, mas também uma terra em que aquela Constituição lá do João Sem Terra, que dava alguns poucos direitos, mas direito de associação, por exemplo, direito ao habeas corpus, que vem de Roma, daí é introjetado pelo direito inglês nessa Constituição. Então, dizem que nesse barco do Mayflowers, eles fizeram um pacto entre si, de que eles não iam aceitar o rei despótico, eles só iam aceitar o rei com o império da lei. Então, este país, os Estados Unidos, eles são construídos com o império da lei. A Constituição, Madison, Benjamin Franklin, Hamilton, fazem uma Constituição com checks and balances, ou seja, com peso e contrapeso, pensando nisso. Nós não vamos dar um poder tão grande ao presidente, porque vamos criar um Senado bem poderoso também. Só que isso passou assim por ajustes, como, por exemplo, na época de Lincoln. Lincoln teve um terrível atrito com a Constituição, porque ele teve que levar o exército contra os estados. E era um pressuposto da própria Constituição que houvesse aquela paz ali para os estados federados não competirem entre si. Mas, enfim, essa democracia foi se acomodando, foi se ajeitando, só que atualmente ela está numa guerra ideológica tremenda. O que a gente se vê aqui é uma guerra cultural, uma guerra de narrativa, uma guerra ideológica. Um livro que eu achei fantástico para entender a América de hoje, que saiu no início do ano, é o Illiberal America, do Stephen Ham. Ele fala toda a história de todos os movimentos que não foram aqueles que decidiram pela democracia. Porque pensa, na Constituição americana você tem pessoas que são homens brancos, ricos, geralmente fazendeiros, e que surpreendentemente optaram por uma democracia. Isso é surpreendente, né? Uma república e uma democracia. Isso era muito inovador para a época. Só que o Stephen Ham vai dizendo que não era bem assim. Uma parte grande dessa elite, ela sempre se manteve iliberal. Ela sempre se manteve contrária a ganhos de direitos, etc. E tem uma passagem do livro que ele fala da Marjorie Taylor Greene, que ela é uma deputada no dia do presidente do ano passado, de 2020, não, do ano retrasado de 2023, ela fez um discurso tenebroso, falando que tinha que ter a cisão dos estados vermelhos e azuis, mas uma coisa obscena, quase uma sedição, porque pela cultura woke, não podemos permitir que as nossas crianças sejam dominadas pela cultura woke. Então, fica essa narrativa paranoica que serve a uma elite que sempre foi liberal. Isso é que a gente tem pesquisado bastante aqui. O que a gente percebe, esse modelo da democracia liberal permite inclusões lentíssimas em todos os países aí, e quando, digamos, você tem uma massa crítica de pessoas com direito a voto, analfabetos e tudo, aí que podem chegar ao poder, você tem o golpe. Nos Estados Unidos mesmo, você tinha regras eleitorais que dificultavam o voto das pessoas menos instruídas, né? Agora que se chega, digamos, a um limite aí de democracia de massa, o que é? O caminho lá vai ser irreversivelmente o autoritarismo explícito, não mais o autoritarismo formal?
penso que sim, porque aqui nós não temos, nos Estados Unidos, não temos mais habeas corpus. Eu estava até numa lista de professores de ambiental, né? E perguntei para eles, eu queria que vocês falassem sobre essa suspensão do habeas corpus. E eles falaram, como assim vai ser suspenso? Já foi suspenso. Porque para aquele menino que foi errado lá para El Salvador, não existiu habeas corpus. Então, nós já vivemos num limite, num regime de exceção. Você está nos Estados Unidos, é isso? Eu estou em Orlando, estou na Flórida. Tá. Eu estou terminando meu doutorado aqui. Então, você não tem mais praticamente os direitos, porque o que o ICE faz? Ele pega a pessoa, às vezes são até pessoas erradas, pega a pessoa, coloca no avião, isso em 24 horas, 48 horas, ela já está em outro país. Nós tivemos 2 pessoas que foram, um iemenita e um que eu não sei de onde que foi mandado para o Sudão. Os 2 foram mandados para o Sudão. É algo assim completamente obsceno do ponto de vista do direito, de todas as coisas. Mas isso tem uma conexão com as Big Techs, com essa ascensão do poder desenfreado do capital. É o que o Dunbar fala, né? A era do capital improdutivo, em que você cria uma elite poderosíssima de bilionários ou de corporações que você às vezes não vê a cara, mas vê a potência deles na política. Agora, essa reação contra o Alexandre de Moraes se deve a esse pacto político aí com as Big Techs, né? Com certeza, porque as Big Techs, elas ganham muito no Brasil e elas não querem a mesma regulação que tem na Europa. Na Europa, temos uma população um pouco menor do que na América Latina, em termos assim de consumo de plataformas. É muito lucrativo para eles todos a América Latina, sem essa regulamentação. Então, nós estamos no que a Shoshana Zuboff fala de capitalismo de vigilância. Eles, assim, nós nunca fizemos nada contra a Cambridge Analytics. Sim. Até os Estados Unidos fez. Até os Estados Unidos fez alguma coisa, foi investigado no Senado, e o nosso Senado nunca sequer se debruçou para nenhuma investigação. O Senado americano tem várias investigações, principalmente com relação ao monopólio, porque aqui esse negócio da livre concorrência é um mantra para eles, né? Então, eles conseguiram fazer alguns relatórios e algumas das Big Techs, como a gente viu a Meta, que Zuckerberg estava em um trial, em um julgamento, ele estava respondendo principalmente por ferir a legislação de livre mercado, mas não a legislação justamente de liberdade de expressão e mais, porque o Habermas e o Rawls falam que a gente forma uma razão pública como? Com jornalismo, com sindicatos, com universidades, a gente forma com o pensamento, só que hoje todo o nosso pensamento passa pelo algoritmo. Eu estou conversando aqui com vocês com um algoritmo que está passando a nossa voz, o nosso texto, está decorticando, e agora com a inteligência artificial, tudo isso pode ser lucro, tudo isso vira matéria para o capitalismo. Luciana, quando você fala, então, da democracia indiferente, você está se referindo ao Brasil. A democracia indiferente é justamente isso, nós ficamos amortecidos pelos algoritmos. Nós achamos fácil os algoritmos tomarem conta da nossa vida e nós não nos importamos mais com o que eles estão fazendo com a nossa democracia. Porque no momento em que toda a razão pública, ela não passa mais por um discurso real das pessoas, mas ela passa por algoritmos, ela passa por desinformação, ela passa pela moldagem de algumas Big Techs, eu não consigo mais formar a razão pública para as leis, eu não consigo mais formar a paz social pela política. Então, a política fica algo vazio.
e mais num contexto também de colapso climático, quando a gente tem que ter uma política forte para ajudar as pessoas, né? Não só. Eu sempre fui juíza previdenciária, eu gostei muito do anterior, da fala anterior, porque nós vivemos numa época em que tudo é espolhado das pessoas. Sim. Eu assumi como juíza numa Constituição, e hoje a Constituição Previdenciária, como ela é interpretada, e os direitos trabalhistas são praticamente resetados, zerados. Não temos mais aquela Constituição cidadã para as pessoas. Então, as pessoas estão espolhadas, simplesmente. E elas se veem como uma massa de manobra dessas big techs. É isso, é isso. Essa falta de capacidade ou de vontade do país de sonhar hoje está ligada, essa apatia está ligada a essa situação aí. Exatamente, exatamente. Ontem tivemos uma grande derrota ambiental, que foi a flexibilização. É uma lei que foi construída já dentro de uma inconstitucionalidade, porque se você vai ver os julgados do Supremo, o que é o parâmetro de licenciamento na pauta verde, e alguns dos litígios, como a ação de preceito fundamental 760, coloca, principalmente a ministra Rosa Weber, coloca que a gente não pode ter um licenciamento de mentirinha ou um reflorestamento de mentirinha. Tudo tem que ser realmente que traga efetividade. E o que nós temos? Uma apatia das pessoas. Elas não veem aquilo ali ligado ao desastre ambiental que elas vão sofrer, porque nós vamos ter partes do Brasil quase inabitáveis daqui a um tempo.